E o vencedor da nossa enquete foi acerca do tema família. Então nós vamos falar acerca do modelo original da família, qual foi o propósito de Deus, o que Deus intencionava quando criou a família. E isso está no livro de Gênesis, capítulo 1, verso de 26 até o 28. Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26, vai nos dizer assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Anote bem essas duas palavras, imagem e semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Meus amados, existe um segredo no livro de Gênesis, porque ele está falando exatamente acerca do modelo original traçado por Deus para a família. A família, ela foi a primeira instituição criada por Deus. Aqui no livro de Gênesis nós podemos entender que ela se originou em Deus. Deus é o criador da família. E Deus, quando cria uma coisa, Ele não cria para dar errado, Ele criou a família para dar certo. A família foi criada para isso. Porém, tudo que Deus criou, Ele fez com um desenho original e modelou e fez para que a gente entendesse que aquilo era para ser eterno. Deus cria coisas eternas. Assim como uma empresa cria uma máquina de lavar, por exemplo, o fabricante, quando ele cria, ele não pergunta para a máquina o que ela faz. Ele já cria sabendo o que ela faz. Outra coisa importante é que toda máquina criada, ela vem com um manual, porque o fabricante sabe onde ela dá defeito e onde pode consertar. Todos nós fomos criados à semelhança de Deus, criados com um desenho original. O fabricante nos criou e sabia onde daria defeito e deixou o seu manual, que é a Bíblia, para nos instruir como consertar e como fazer funcionar ou tornar a funcionar caso se danifique em alguma área. O fato da gente não entender o desenho que Deus programou para o matrimônio é que nos torna descontentes em algum momento da vida ou até mesmo inseguros quanto ao matrimônio. Existem pessoas que têm aversão ao casamento, outras vivem reclamando do casamento, outras querem encontrar uma fórmula de felicidade e acham que o casamento é para ser feliz, mas o casamento foi feito para um desenho, e quando entendemos esse desenho, a nossa vida fica melhor, a nossa existência passa a ficar mais sólida. Nós vamos entender que Deus, Ele criou algo para que esse algo possa dar frutos. E que tipo de frutos? Nós vamos observar aqui no livro de Gênesis exatamente isso. A família, ela é tão importante que sem a família não existe sociedade. Os médicos, os professores, os governantes, todos saem da família. Se uma família é forte, a nação também será forte. Se uma família é sadia, a nação também será sadia. Agora, se uma família estiver doente, a nação também estará doente. E, consequentemente, a igreja. Família sadia, sociedade sadia. Família sadia, igreja sadia. Família doente, igreja doente. Mas há um mistério na família, eu quero compartilhar com você. A Bíblia nos diz em Efésios, capítulo 5, Paulo falando acerca do relacionamento Cristo-Igreja, ele diz: grande é esse mistério. É um mistério muito poderoso o relacionamento Cristo-Igreja, assim como é marido e mulher. Primeiro você precisa entender qual foi o lugar onde Jesus realizou o seu primeiro milagre. Foi numa família.
Qual foi a primeira instituição que Deus criou? Uma família. Olha para a bênção de Abraão. Ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então existe um mistério muito grande. É por isso que o inimigo tem tentado surrupiar a paz da família, tem tentado destruir, tem tentado desestruturar, desorganizar e macular esse desenho original criado por Deus. Se nós entendermos o desenho, viveremos mais felizes e evitaremos muitos problemas para a nossa vida. Gênesis capítulo 1 vai nos dizer no versículo 26 e no versículo 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Esse foi o primeiro motivo da criação do homem. Criado imagem e semelhança de Deus para dominar ou governar. No verso 27 ele vai dizer o seguinte: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Anote essa palavra imagem, semelhança, como eu já disse antes, que nós vamos entender uma coisa importante no desenho original. Tudo que Deus criou, Ele criou com a palavra. Era tudo caótico e Deus foi criando o universo com a sua palavra. Mas quando chegou no homem, a Bíblia diz que Deus formou, Deus modelou o homem, fez com carinho. Eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que uma coisa que foi feita de forma tão específica foi feita para dar errado? Não, claro que não, é verdade. Então, observe, Deus forma o homem. Ele era apenas um boneco sem vida. Aí o Senhor vem, sopra nele o Espírito, traz a vida, passa os animais diante dele, ele coloca nome nos animais. Era como se Deus mostrasse: olha, Adão, cada animal tem uma companheira, mas você não tem. E a Bíblia vai dizer que não havia uma companheira igual ao homem, semelhante a ele. Então não havia, então Deus tinha que formar, porque o próprio Deus foi quem disse: não é bom que o homem esteja só. Nós não vemos Adão pedindo uma companheira, mas Deus, quando criou, Deus já no desenho já mostrava a finalidade, especificando as coisas que ele queria. Então a Bíblia diz que Deus colocou Adão no sono profundo, e a partir desse momento ele pega uma das suas costelas e forma a mulher. Agora observe como foi essa formação. Ele pega uma costela de Adão, ou seja, a mesma genética, o mesmo DNA, a mesma essência, a mesma imagem e a mesma semelhança. É por isso que no versículo de número 28 vai dizer: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. É claro que se ele pega de uma essência que já havia e reproduz, vai sair tudo da mesma essência. Então o que Deus queria fazer? Ele forma um homem, uma mulher e dá uma ordem. A Bíblia diz que ele os abençoa, verso 28, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. A ordem para multiplicar e frutificar só vem depois que Deus abençoa. Então isso é importante entender, porque tem gente que quer frutificar e quer multiplicar, mas Deus não abençoou nada. Então Deus precisa transformar, abençoar, para depois multiplicar. Um fato muito parecido, interessante, é o de Jacó. Jacó, ele nasceu com uma essência. E no Val do Jaboque, no capítulo 32 do livro de Gênesis, ele é transformado em Israel. Deus diz para ele que ele vai voltar ao mesmo lugar onde tudo começou, que é Betel. E quando ele volta a Betel, não volta Jacó, volta Israel. E quando volta a Israel, Deus diz para ele: agora eu te abençoo, dos teus lombos sairão reis, nações sairão de ti, tu frutificarás e multiplicarás. A Bíblia diz que Deus o abençoou, mas abençoou quem? Jacó ou Israel? Abençoou Israel, não abençoou Jacó. Por quê? Porque Jacó tinha uma essência conturbada. Se Deus tira reis
e nações de Jacó vai sair reis e nações problemáticas. Mas ele teve primeiro que transformar, mudar a essência, abençoar para depois frutificar. Isso é importante entender aqui, porque Deus fez tudo perfeito, perfeito. Tirou da mesma essência, mandou frutificar depois que abençoou. E qual era a ideia divina de que Adão e Eva tivessem filhos? Porque eles tinham a mesma semelhança. E com a mesma semelhança, esses filhos que nasceriam também a mesma semelhança. Então eles multiplicariam a imagem e semelhança de Deus por toda a terra. Ali estava já a grande comissão de Mateus 28, que é fazer com que toda a terra fique cheia da plenitude do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Essa é a ideia divina. Qual é o plano divino final? Que nós sejamos semelhantes a Ele, não é isso? João ele vai dizer na sua epístola: filhinhos, até agora o Filho de Deus não vos é manifesto, mas quando Ele se manifestar, o vereis como Ele é e sereis semelhantes a Ele. O que está em jogo é exatamente isso, é o estágio final, ser semelhante. Então, começou semelhante e vai terminar com a semelhança. Agora, o que era essa imagem e semelhança? Era a própria vida de Deus sendo disseminada através dos filhos de Adão. Vou te explicar rapidamente isso aqui, olha. Adão era como esse copo aqui, ó. Tá vendo? Foi puro, tranquilo. Aí Deus pegou uma costela dele, cerrou e fez Eva, igual a ele. Então, fez igual, exatamente imagem e semelhança, como está escrito. Aí os filhos que nasceriam desse casal seriam filhos à sua imagem e à sua semelhança. Esse era o projeto original. Era multiplicar os filhos através desse casal. E assim, Deus seria conhecido entre as nações e não haveria o que acontece hoje, esses problemas que nós temos no mundo espiritual. Porém, Adão pecou, comeu do fruto proibido. E o que ele faz? Gênesis 5, verso de número 3, diz assim: e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Como é que ele gerou um filho? À sua semelhança. Qual semelhança? Caída, a sua. Conforme a sua imagem. Qual a imagem? A sua, caída. Então os filhos de Adão nasceram todos assim, ó. Todos diferentes, com a mesma essência, mas com essência pecaminosa. E quem é que povoou a terra? A mentalidade satânica que veio através do pecado governou esse mundo. Então o mundo ficou apartado de Deus sem entender esse projeto original. Qual foi o primeiro problema do pecado? Já morte na família. Um irmão está assassinando o outro. E a partir daí, as famílias nunca mais tiveram paz, nunca mais sossegaram. Mas Cristo, por sua infinita misericórdia, veio. E a Bíblia diz que em Lucas, capítulo 19 e versículo 10, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha essa palavra, o que se havia perdido, não é quem. Quando ele salva o quem já está dentro do o que. O que se perdeu? A imagem e a semelhança. Se perdeu o estado original, se perdeu a comunhão, se perdeu a comunicação. Cristo veio restabelecer novamente essa comunicação e através das famílias se projetar e a humanidade poder conhecer a grandeza de Deus através das famílias. Quando nós lemos Paulo falando aos primeiros Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, do versículo 45 e 49, vou terminar aqui agora, ele diz assim, ó, assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Aí ele diz, qual terreno? Ou igual ao terreno, tais são também os terrenos. E qual celestial, ou seja,
igual ao celestial, tais também os celestiais. E ele finaliza no verso 49 dizendo: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então Cristo resgatou a imagem perdida. E a partir de agora, através da sua palavra e dos seus ensinamentos, as famílias podem voltar ao projeto original e manifestar através de seus filhos a grandeza de Deus. Nós temos duas modalidades de filhos. Nós temos filhos biológicos, a quem devemos conquistar para o reino, e temos filhos espirituais, a quem devemos resgatar das trevas para o reino da sua poderosa luz. Eu quero te agradecer pela tua atenção e nós vamos voltar. Escolha o tema, vote no tema e nós voltaremos com um novo vídeo para você no nosso canal, onde você pergunta e eu respondo.